Hello and welcome to Teach English Rachel. I'm Rachel. Eu sou a sua professora de inglês. Hoje nós vamos ver um assunto que deixa muita gente confusa. Porque em português, quando a gente fala do tempo presente, a gente está falando de uma ação que está acontecendo agora. Hoje nós vamos falar sobre o Simple Present Tense. Pessoal, e o Simple Present Tense, em inglês, ele funciona meio que diferente, porque a gente tem um outro tempo verbal para tratar das coisas que estão acontecendo nesse momento, no momento em que a gente está falando. O Simple Present Tense, em inglês, quando eu uso, é porque eu quero passar a ideia de uma rotina, ou um hábito, ou quando eu quero falar do estado de alguma coisa. Então, como eu estou, como você está, como aquela coisa está. Ou também como alguma coisa se sente. Porque você sabe que em inglês os verbos de sentimento e de sentidos e de estados, a gente não usa um tempo contínuo, um tempo para descrever o que está acontecendo. Eles são verbos estáticos, então nós temos que usar o presente simples. Então, para falar de feelings, de sentir, como alguém se sente, ok? Também, de maneira geral, ou também para tratar de alguma coisa que normalmente acontece desse jeito, ou que a situação é verdadeira para esse momento. Então, para verdades atuais. Tá legal? Então, por exemplo, se eu quiser falar que a minha irmã mora em São Paulo. Se ela mora em São Paulo, eu vou usar she lives in São Paulo. É o estado dela, ou é a verdade para ela nesse momento, tá bom? Mas é uma coisa relativamente permanente. Então, esse é o significado do Simple Present. É para isso que a gente usa o Simple Present. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que como a gente está tratando de hábito, de uma coisa que sempre acontece e tudo mais, eu tenho algumas palavrinhas que me ajudam a reconhecer ou me ajudam a demonstrar isso. Então, esses marcadores vão ser os advérbios de frequência, do tipo never, always, usually. Por quê? Porque eu uso nunca, sempre, geralmente, para falar de rotinas. Tá combinado? Então, é para isso que a gente usa o Simple Present. Ok, pessoal? Então, agora nós já vimos para que a gente usa o Simple Present. O que significa? Quando eu uso o Simple Present, o que é que eu quero dizer? Então, falamos que é para dizer de hábitos, falar sobre hábitos, falar sobre coisas que acontecem repetidamente, falar sobre verdades momentâneas e tudo mais. Agora, vamos dar uma olhadinha na forma. Como é que eu faço para conjugar um verbo no Simple Present? Vamos lá? Então, olha. Para os sujeitos I, you, we, you e they, não sei quem são, they, para esses sujeitos, ou seja, para todos os sujeitos diferentes de he, she ou it. Percebam que nós só vamos fazer diferença se o sujeito for da terceira pessoa do singular. Qualquer outro sujeito vai ser essa regrinha aqui, olha. Para todos esses, eu vou conjugar o verbo da seguinte maneira. Eu vou pegar o infinitivo e vou tirar a palavrinha to. Tá ok, gente? Então, pego o infinitivo, tiro to.
Vamos fazer um exemplo? Vocês vão ver como vai ficar facinho. Olha aqui. Percebam que esse verbo aqui, na realidade, é o verbo to swim. E eu vim aqui e tirei o to. Não foi isso? Ó, peguei esse pedacinho aqui do infinitivo e daí virou isso aqui. I swim very well. Eu nado muito bem. Mas, e se eu estiver falando de uma outra pessoa? Estiver falando da Anne, da Roberta, do Bob, de alguém. Se eu estiver falando de uma terceira pessoa, que não sou eu nem você, de uma pessoa só ou de uma coisa só, aí a regra é diferente. Então, se o sujeito for she, he ou it, eu vou usar a mesma forma o infinitivo sem o to, só que agora eu vou acrescentar a letrinha S. Vamos ver como é que fica? Então, em vez de eu falar de mim, vou falar dela. Pessoal, é a mesma coisa, olha. Eu peguei o verbo to swim, tirei o to aqui, tá aqui, ó. Só que agora eu acrescentei o S na mesma palavra, tá? Então, acrescentei o S, she swims. Legal? Então, parece bem fácil, bem tranquilo, né? Eu presto atenção quem é o sujeito e se o sujeito for terceira pessoa do singular, eu acrescento o S. A gente só tem que prestar atenção para as regrinhas de sufixação em inglês, tá bom? Para acrescentar letrinhas no final de uma palavra, eu tenho que ficar de olho nas letras no final dessa palavra. Conforme as últimas letras dos verbos, eu vou ter algumas regrinhas aí especiais. Ok, pessoal? Então agora vamos dar uma olhada nas regras ortográficas. O que são regras ortográficas? Quais são as regras que eu tenho que seguir para acrescentar aquele S no final do verbo? Lembra que eu só vou acrescentar S se o sujeito for he, she ou it. Lembrou? Então tá, olha. Normalmente eu simplesmente chego e acrescento S, tá ok? Para todos os verbos que não se encaixarem nessas regrinhas aqui, elas são como exceções, então a regra geral é simplesmente acrescentar o S. Então, só chego com o S, ponho lá no final do verbo, tá conjugado. Agora, se o verbo for terminado, presta atenção, ó, o, SH, X, S, CH. Nesse caso aqui, olha, se terminar com essas letras, ou seja, se terminar com o som de O, X, X, S, Ch, tá bom? Se terminar com esses sons, eu não posso simplesmente colocar o S. Para esses casos aqui, eu vou ter que acrescentar ES, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O verbo to do, vira. Ou o verbo to watch, vira watches. Combinado?
Outra coisa que eu tenho que prestar atenção é quando o verbo é terminado em Y. Nesse caso, eu tenho que olhar uma letra antes também. Então, eu olho a última letra, é Y, eu olho a penúltima letra. Então, se o verbo for terminado por vogal seguida de Y, tipo o verbo to play, beleza, eu sigo a regra geral, eu só coloco o S. Agora, se o verbo for terminado em consoante com Y, aí eu tenho que fazer uma alteração. Então, vamos lá. Quando é consoante mais Y, eu tenho que prestar muita atenção, porque eu tenho que tirar o Y. Olha lá, vou tirar o Y e vou acrescentar I, E, S. Legal? Então, o verbo super comum, o verbo to study. Verbo to study, se eu estiver falando da terceira pessoa, de alguém que estuda, fica studies. Presta atenção. Que o Y desapareceu, tá ok? Uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem é de um verbo que não segue nenhuma dessas regras. É um verbo que eu posso chamar de um verbo irregular, que é o verbo to have. Então, para o verbo to have, ele é irregular. Então, a terceira pessoa do singular vai ficar has. Tá beleza? Então, ó, se eu tiver que falar de alguém que tem alguma coisa, do tipo, Tom has a blue bike. Então, vou usar has e não haves. Pelo amor de Deus. Tá ok? Ó, regrinhas ortográficas, tenham sempre isso na cabeça. Não faz muita falta, muita diferença na hora que eu tô falando, a não ser com o has, né? Mas na hora que eu estou escrevendo, faz toda a diferença. Tá bom? Então, estudem firme, tomem nota, estudem as anotações e aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei um joguinho para você testar se você entendeu isso tudo e para praticar um pouquinho, tá bom? Então, não esquece de dar um like, de se inscrever aqui no meu canal e vai lá e vai praticar um pouquinho no meu joguinho, tá bom? Entra que o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? See you!